Capítulo 3. Da minha experiência profissional ao nosso mundo. Existem duas vertentes que criam para mim o nosso mundo na minha cabeça. É a minha experiência profissional, o meu caminho acadêmico e, ao mesmo tempo, a minha história de vida, a minha narrativa de vida, ela vai encaixando para que um dia eu possa ter a ideia do que é o nosso mundo. Então, assim, eu me formei em administração, minha primeira formação é administração. Lá quando a gente escolhe com 16 anos o que a gente quer ser, eu queria ter uma empresa, eu queria ser uma microempresária, então resolvi fazer administração. Na administração, logo depois que eu me formei, eu resolvi fazer um MBA em administração global pela UDESC com um convênio de uma universidade de Portugal. Bem bacana, um curso muito legal. Neste curso, eu conheci uma pessoa que me indicou para o dono de uma escola. Então, esse colega, que se tornou um amigo, um bom amigo, ele me indica para um dos sócios da Escola Engenho, que está no Campeche. É uma escola de educação infantil fundamental. E eu vou para Engenho para ajudar na administração. Então, meu primeiro contato com escola acontece a partir da Escola Engenho. Eu também ajudei numa escola de música, numa escola de yoga. Que mais? Uma parte da minha vida aqui em Florianópolis foi justamente passando nos setores administrativos de algo voltado à educação, certo? E aí eu resolvo ir para São Paulo, consigo um emprego em São Paulo e vou para trabalhar em São Paulo numa consultoria de RH. Então eu chego num ponto muito bacana, né? Ali, estando em São Paulo. Então, em São Paulo, eu estava num ponto muito bacana, né? Que eu poderia crescer. Ali é uma cidade que tem muita oportunidade para quem é formada nessa área, como eu. Então, assim, fui caminhando ali dentro dessa multinacional, que é uma, né, de consultoria de RH. E em determinado momento, eu resolvi fazer filosofia junto com uma pessoa que eu tinha um relacionamento na época. E esta possibilidade de fazer filosofia me abriu justamente o caminho de filosofia para criança. Olha que interessante. Eu sempre quis ter algo com criança, em determinado momento ali das minhas experiências com escola, eu resolvi que eu queria ter algo com criança. Aquilo me fascinava, eu achava um campo interessante. E só que eu não sabia o que era, eu não imaginava que seria uma escola, eu não imaginava nem o que era, mas eu queria ter algo relacionado com criança. Então, quando eu vou ali para o final do curso de filosofia, eu consigo achar um orientador, o professor Wesley Dourado, querido, quanto tempo que a gente não se fala, e o professor Wesley topa orientar o meu projeto final em filosofia para criança. Geralmente quem faz filosofia não é muito interessada nessa área, certo? Mas tem uma cadeira lá que é filosofia de educação, e aí tem os filósofos de educação, e aquilo tudo foi me fascinando, enfim. E eu resolvo quero fazer filosofia para criança, eu vou começar a me encaminhar para minha área de interesse. E o professor Wesley, ele topou ser meu orientador, e a gente começou a construir, então, o que seria o meu TCC, certo? A minha filosofia foi em licenciatura. Para complementar o meu TCC, eu tinha que fazer um estágio obrigatório. Eu fiz numa escola, mas, ao mesmo tempo, eu cumpri o estágio obrigatório ali no ensino médio e resolvi ir atrás da experiência de fazer uma oficina de filosofia para criança. Eu não sabia nem como, nem aonde. E aí, aquelas coisas da vida. Estava um dia eu vendo a revista TPM, Trip para Mulheres. E a Trip tinha acabado de entregar os prêmios para as personalidades do ano. E uma das pessoas premiadas foi a tia Dag, da Casa do Zezinho. Uma ONG de educação no Capão Redondo, em São Paulo. Vou marcar eles aqui também. E eu falo, puxa, quero falar com esta mulher. Eu acho o e-mail da Casa do Zezinho, eu mando o e-mail, eles encaminham para a tia Dag me recebe na Casa do Zezinho, eu falo para ela que eu queria aplicar a oficina de filosofia para criança na Casa do Zezinho, a tia Dag aceita e ali começa a minha experiência como educadora de filosofia para criança. Então, nesse momento, para apresentar para a tia Dag e para a coordenação pedagógica da Casa do Zezinho, eu vou lá e crio o projeto
Pensando e construindo o meu mundo. Depois eu vou gravar um capítulo só sobre esse nome, como é que ele foi desenvolvido. E aí apresento. No texto que justifica o projeto para Casa do Zezinho, existem partes que até hoje estão no PPP, no Projeto Político Pedagógico do Nosso Mundo. O primeiro texto introdutório, que eu acho que ele justifica muito porque que para mim é importante a filosofia para criança. Então, até hoje tem trechos deles, assim. O projeto que eu escrevi para Casa do Zezinho e o projeto do Nosso Mundo, ele é uma evolução ao longo desses daí já 12, 14 anos. Tudo organizado, fica decidido que eu vou dar a oficina de filosofia para crianças de 5 até 14 anos. No segundo ano eu dei até a turma de 16 anos, não, 15, 16, Então, assim, menos uma turminha de 10 e 11. Essa é a única turma que eu nunca dei lá na Casa do Zezinho, porque eles tinham uma grade diferente ali, com umas oficinas extras, para casa da idade deles. A primeira turma que eu sento para fazer a minha oficina foi a turma solar. Uma turma que na época, imagino que hoje seja a mesma coisa, estava com 13, 14 anos. E a minha primeira oficina foi meio terrível, eles não toparam e tudo mais. E aí na segunda eu vim preparada diferente e fiz justamente uma provocação que eu sempre faço, né? Qual pergunta que você tem para fazer se você fosse um filósofo que pode perguntar sobre qualquer coisa do universo? E aí, como eles tinham muita vergonha, eu pedi para eles escreverem no papel qual era a pergunta que eles queriam fazer para mim. Para eu ajudar eles a encontrar as respostas, como bons filósofos que todos nós humanos éramos. Então veio pergunta de tudo, gente, foi um barato. Veio sobre o universo, veio sobre a vida, veio sobre o cotidiano, veio sobre matemática, enfim. E aí nisso tinha um menino que provavelmente ele tentou me constranger, imagino, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ele tinha uma curiosidade genuína que me pergunta assim: por que que o meu pênis fica ereto quando eu vejo uma menina bonita? E óbvio que ele não usou esses termos, então eu li conforme ele escreveu. E aquela turma de 40, 45 adolescentes, pré-adolescentes, veio abaixo. E ficaram todos olhando para mim. E aí eu começo a responder o que acontecia no corpo de um adolescente. Por que aquilo acontecia biológica, fisiologicamente e mentalmente. E naquele momento eu ganhei todos eles, a confiança de todos eles. E a gente fez uma oficina maravilhosa e todas elas a partir de lá foram maravilhosas. Eu fui encontrando o jeito de falar com cada faixa etária. Os de 5, 7, 8, 9, depois os de 15, 16, que foi minha última turma. E foi incrível. E quando eu fiz essa roda e aquela satisfação e aquele momento e aquela conexão que eu fui criando com as crianças e com os adolescentes, eu fui tendo cada vez mais certeza. Era isso, eu queria ser educadora. Eu tinha decidido que era aquilo que eu queria para minha vida. Eu não queria mais ser uma analista, um projeto de uma analista financeira, uma analista de RH. Eu queria ser educadora. E foi aí que começou a minha experiência na educação para crianças.